Durante toda esta quinta-feira, essa quinta-feira é uma quinta-feira negra, vai ficar nos registros da história política e jurídica do Brasil. Durante toda esta quinta-feira, eu ouvi comentários a respeito do que poderia acontecer caso o Supremo Tribunal Federal acolhesse, como acolheu, a ação que propunha transferir da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral todos os chamados crimes de caixa 2 e seus correlatos. Enfim, praticamente todos os casos de corrupção política. Vocês devem saber, eu já coloquei isso no meu blog várias vezes, que 159 políticos brasileiros, empreiteiros, gente ligada a essa organização criminosa formatada pelo PT e seus aliados, o caso da Lava Jato, poderão ser soltos. 159. Eu ouvi durante todo o dia, durante toda a semana, inúmeras análises a respeito do desdobramento disso. O desdobramento disso é exatamente isso que eu acabei de dizer. Abriu caminho, essa decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje, abriu caminho para que os processos até agora ocorridos no âmbito da Lava Jato sejam até anulados. Vá tudo a novos julgamentos na Justiça Eleitoral, que não tem a menor condição de promover novos julgamentos ou fazer julgamentos de novo. Não tem a menor condição. Nem é tarefa sua. Mas o Supremo hoje decidiu, por 6 votos a 5, que é a tarefa sua sim. Ora, se de fato essa decisão do Supremo Tribunal visava ferir de morte a Lava Jato, o importante que vocês precisam raciocinar é o seguinte: não se trata apenas de libertar todos esses bandidos políticos, a começar pelo Lula, que estão presos. Na verdade, essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, ela ataca o coração do próprio governo Bolsonaro. Se ocorrer isso que se imagina que vai ocorrer, que os próprios procuradores da Lava Jato, da Força Tarefa de Curitiba, imaginam, nós vamos ter aí 159 dos piores delinquentes políticos do Brasil soltos, a começar pelo líder de todos, que é o Lula. É gente que vai engrossar o caldo de uma maneira fantástica da oposição, dos que querem tornar ingovernável o governo. Eu acho que esse raciocínio nós precisamos fazer, e é imediato. Agora, tem que colocar para o registro da história quem foram esses 6 ministros que votaram contra a Lava Jato, portanto contra os interesses de todos aqueles milhões de eleitores que justamente votaram no Bolsonaro porque apoiavam a Lava Jato e são contra esses corruptos. Vocês vão começar ali pelo último voto, que foi do presidente Dias Toffoli, né? Dias Toffoli foi o voto de desempate, deu 6 a 5, né? Mas estão ali figuras como o Gilmar Mendes, que aliás estava apoplético hoje ali no Supremo Tribunal Federal, né? Ofendendo gravemente os procuradores da Lava Jato. Eu espero que os procuradores, em geral, da República saibam reagir à altura aos insultos feitos hoje pelo ministro Gilmar Mendes, que ultrapassou todas aquelas cautelas que precisaria ter um magistrado quando decide alguma coisa. Então, o Gilmar Mendes, né, o Celso de Mello, o Marco Aurélio Mello, olha, vejam só, o Lewandowski. Então, foram essas as figuras que determinaram essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, que vai se inscrever na história política e jurídica do Brasil como o dia da vergonha. Vai se inscrever ali como o dia da vergonha. Agora, esse dia não se caracterizou apenas por essa vitória do eixo do mal. Na verdade,
ocorrendo duas outras ações nessa quinta-feira que me parece da maior importância. Primeiro é um novo pedido de impeachment protocolado no Senado Federal, que é quem deve julgar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo jurista Modesto Carvalho. Um documento consistente, amplo. Eu recebi uma cópia, o Modesto Carvalho me mandou, são mais de 150 páginas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele já tinha tentado engavetar um pedido desse, já engavetou, aliás. Né? Vamos ver se ele dá seguimento agora a esse pedido aí. Mas, e a segunda boa notícia do dia é que, finalmente, as 27 assinaturas que eram necessárias para pedir a instauração da CPI da Lava Jato foram capturadas. 27. Aqui do Rio Grande do Sul, dos 3 senadores, votaram o Luiz Carlos Reis e o Lazier Martins. Precisam registrar esses nomes. Porque não votou o Paim, por exemplo, do PT. Aliás, ninguém do PT votou. Do outro lado, não votou o Flávio Bolsonaro. Não entendo por que ele não assinou também esse requerimento. Mas são duas boas notícias que estão aí, que estão incomodando aí o Gilmar Mendes e o Supremo Tribunal Federal. Porque se a CPI da Lava Toga for implementada, de fato, o Gilmar Mendes vai ter que sentar lá na CPI, vai ter que se explicar. Né? Vai ter que se explicar. Ele, muita gente aí que está nas cortes superiores vão ter que dar explicações. Bom, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é o desdobramento dessas decisões de hoje, vergonhosas, do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, hoje voltou a ameaçar jornalistas, a imprensa que tem sido crítica em relação aos ministros do Supremo Tribunal. O próprio Dias Toffoli, presidente do Supremo, hoje ameaçou processar. Disse que ameaçou, não, ele já disse que autorizou o início de um processo contra um procurador da República que ousou criticá-lo e criticar os membros do Supremo Tribunal Federal. Numa entrevista que concedeu ao blog O Antagonista, né? E já deixou subentendido que vai sobrar também para o antagonista, como vai sobrar para todo mundo que não pode criticar ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai tomar processo. Bom, o que se pode fazer? No âmbito do Congresso Nacional, vocês vejam que tem 81 senadores, 27 a pau e corda assinaram o pedido de instalação da CPI da Lava Toga. Então, no Congresso Nacional, dificilmente vão prosperar medidas que possam, de alguma forma, impedir que o Supremo Tribunal Federal vá até mais longe do que já foi. Porque, eu quero repetir aqui, esse ataque não é apenas um ataque à Lava Jato, a favor da corrupção, mas é um ataque direto também ao governo Bolsonaro. Nós precisamos estar bem atentos a isso aí. O que é possível fazer? Olha, o Supremo Tribunal, o Senado Federal poderia promover o impeachment desses ministros que votaram a favor dessa decisão de hoje. O Senado, cabe ao Senado fazer isso aí. Agora, duas coisas. Primeiro, quem é que vai botar o guizo no pescoço do gato? No Senado? Teria maioria para isso? Não teria maioria, não terá maioria, não tem maioria para isso aí. Nem na Câmara. Não vão ter nem coragem a maioria de fazer uma coisa dessa. E o presidente da República pode fazer alguma coisa? Não tem como fazer. Vai fazer o quê? Pode fazer propostas também, mas nada. Né? Só quem pode fazer alguma coisa... Quem pode fazer alguma coisa? Bom, os militares? Pode sim, pode fazer uma intervenção, por que não? Né? Pode fazer. Existem condições subjetivas e objetivas, como dizem os marxistas, para fazer isso aí? Acho que não, no momento. Quem mais pode fazer alguma coisa? O povo. Como fizemos a partir de 2015 indo para a rua. Mas indo maciçamente para a rua e exigindo que essa composição do Supremo Tribunal Federal seja alterada. Que se, de alguma maneira, se pressione o Senado Federal para que promova o impeachment desses ministros que estão lá usando e abusando da nossa paciência. Né? Quase que tanto de Catilina abutere paciência nostra, né? Até quando, Catilina? Até quando Gilmar Mendes? Até quando Dias Toffoli? Até quando Lewandowski? Até quando ministros do Supremo Tribunal Federal, essa maioria de hoje, até quando vocês vão abusar da nossa paciência? Até o momento em que nós voltarmos em massa para a rua e
imediatamente, antes que sejam implementadas essas decisões absurdas tomadas hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Inaceitáveis. Mas só com o povo na rua é que será possível fazer aquilo que já fez lá no Peru, quando membros da Corte Superior foram impedidos, que é esse o nome certo que deve ocorrer aqui em relação ao nosso Supremo Tribunal Federal. Impedidos. Gente como Lewandowski, como Dias Toffoli, como Gilmar Mendes, como Marco Aurélio Mello, como Celso de Mello, como Alexandre Moraes, que foram os que votaram contra os interesses dos eleitores que elegeram o Bolsonaro em outubro do ano passado, não podem continuar com assento no Supremo Tribunal Federal. Tem que ir para a rua. Se não for, nós vamos acabar tendo que tolerar isso aí, e quem vai sofrer mais, inclusive, vai ser o próprio governo que nós elegemos, o do Bolsonaro.